Olá, muito boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus. É com muita informação de qualidade para você que está em casa. Hoje nós vamos conversar ao vivo por Skype com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas, sobre os testes da doença no estado e o desenvolvimento de vacina para o novo coronavírus. Celso. E também receberemos no nosso estúdio, aqui da bancada do Plantão da Saúde, o médico e pneumologista Nelson Morrone Júnior, dos hospitais São Cristóvão e Ipiranga. Com ele vamos abordar a disponibilidade de ventiladores pulmonares tão importantes para salvar as vidas das vítimas da Covid-19. E ainda nesta edição, trazemos as histórias de trabalhadores em dificuldade financeira que terão direito ao benefício de R$ 600 anunciado pelo governo, apelidado de Corona Voucher. E também a nova rotina de restrições e higiene para os donos de cães em meio à pandemia. Mas antes, veja as dicas. Bom, nós voltamos agora falando do nosso telão da saúde, Celso Cardoso. Vamos ver como que está a atualização dos casos do novo coronavírus no Brasil, no estado de São Paulo também. Vamos ver aqui o nosso telão na verdade, da no saúde. total, 9.056 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, com 359 mortes no Brasil. No estado de São Paulo, que concentra o maior número de notificações, foram confirmados 4.048 casos e 219 mortes. Em coletiva, o governador de São Paulo, João Dória, atualizou a situação do estado em meio à pandemia do novo coronavírus. Na fala, Dória expressou apoio ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e pediu que ele permaneça no cargo. O governador também comunicou que as escolas permanecerão fechadas, os alunos terão aulas virtuais e anunciou mais verba para a saúde. Vamos falar agora ao vivo com o repórter Osmar Garrafa, que está no hospital de campanha no estádio do Pacaembu e tem mais informações sobre os atendimentos e a coletiva do governador. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. É isso, a partir desse final de semana, aqui no Hospital de Campanha do Estádio Dr. Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, pacientes já com Covid confirmada poderão ser atendidos, né? Sempre lembrando que o Hospital de Campanha aqui do Pacaembu e aquele do AMB, que ainda está em processo de finalização, são hospitais com portas fechadas. Esses hospitais só vão receber pacientes da rede pública. Aqui no Pacaembu, 200 leitos, Michele. São 192 de baixa e média complexidade e 8 leitos que são considerados semi-UTIs para casos que possam se agravar antes desses pacientes serem encaminhados para hospitais da rede pública. A administração médica aqui está a cargo do Hospital Albert Einstein. Aqui são 520 profissionais trabalhando a partir de amanhã, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos e também assistentes sociais. Como você disse na abertura, hoje pela manhã nós estivemos no Palácio dos Bandeirantes acompanhando coletiva do governador João Dória e também do prefeito Bruno Covas, onde eles anunciaram novas medidas de combate à Covid-19. Acompanhe na reportagem. Ao lado do prefeito Bruno Covas, o governador João Dória reuniu a imprensa para anunciar algumas medidas tomadas no combate à Covid-19, principalmente na área da educação. Tanto prefeitura como governo do estado criaram programas e aulas virtuais para alunos da rede pública, enquanto as escolas permanecem fechadas. O governo do estado de São Paulo lança o ensino pela TV e pelo celular com a internet gratuita para 3,5 milhões de alunos. Nós vamos enviar para todos os mais de 1 milhão de alunos que nós temos na rede municipal de ensino, um caderno de atividades que foi elaborado pelos professores da rede municipal de ensino. Esse material que chega para retornar das aulas a partir do dia 13, ainda dentro de casa. As escolas não voltam, por enquanto não está programada a volta das escolas, seja no município, seja no estado. O governador também confirmou que a área da saúde vai receber um reforço de 325 milhões de reais para a Covid-19. Esse recurso vem de deputados da Assembleia Legislativa que transferiram valores que até então seriam empregados em emendas para outros setores que não o da saúde. Os parlamentares da Assembleia Legislativa dão um exemplo, como deram os parlamentares federais, e nós anunciamos isso aqui na última quarta-feira, de uma visão correta
de um problema grave que afeta o Brasil e o mundo, que é a crise do coronavírus, uma crise de saúde e uma crise econômica. Já o prefeito Bruno Covas baixou um decreto municipal com finalidade de reduzir o impacto social e econômico no município, suspendendo e prorrogando o prazo para pessoas jurídicas que tenham dívida com o município. É um diferimento que impacta as contas aqui do município em 500 milhões de reais, mas vai beneficiar 1.331.000 pessoas jurídicas, entre MEIs, empresas de pequeno porte e microempresas na cidade de São Paulo. Durante a entrevista, o governador de São Paulo fez questão de reforçar a orientação de que as pessoas que puderem permaneçam em casa. E não poupou elogios ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pela forma que vem conduzindo a crise do Covid-19 à frente do Ministério da Saúde. Eu transmito ao ministro a nossa solidariedade, a certeza de que o seu esforço, ministro, é reconhecido por todos, pelo mundo da ciência, pelo mundo da medicina. Esperamos, ministro, que o senhor continue cumprindo o seu papel, apesar de todo o esforço, o sacrifício, e resista, ministro, aos despreparados. Bom, e o governo do estado apresentou hoje um balanço da campanha de vacinação contra a gripe comum. E o alcance foi recorde de 84% dos idosos já foram imunizados, Celso, assim como 56% dos profissionais de saúde, totalizando 4.800.000 pessoas. Na próxima fase, que começa no dia 16 de abril, as doses serão destinadas a profissionais de segurança, doentes crônicos e pessoas ligadas ao transporte de passageiros e cargas. O Ministério Público de São Paulo entrou na Justiça pelo fornecimento de água potável durante todos os dias para as favelas do estado por causa da pandemia do novo coronavírus. 7% da população paulista e de baixa renda tem sofrido para ter o serviço durante esse período de quarentena. Veja com José Paes. A ação civil pública foi impetrada pela Promotoria de Habitação e Urbanismo do Ministério Público, que pede à Justiça uma decisão liminar sobre o assunto. Ela quer que o Poder Judiciário determine que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e o Governo Estadual apresentem em 48 horas um cronograma para garantir abastecimento a todas as comunidades carentes. Na petição, os membros da promotoria dizem que o fornecimento de água não pode implicar na cobrança de taxas aos moradores em situação de vulnerabilidade, nem pode ser em quantidade inferior ao mínimo por habitante. O MP pede ainda que a Sabesp e o governo informem quais são e onde estão as favelas que poderão ser atendidas pela medida. Os promotores solicitam que as providências sejam mantidas pelo período que durar a quarentena em razão da Covid-19. A mesma promotoria instaurou um procedimento administrativo para acompanhar o fornecimento de energia elétrica e gás de cozinha para as favelas da capital paulista. E a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou que 26 testes de pessoas que morreram deram positivo para o novo coronavírus. O Instituto Butantan assumiu a coordenação dos laboratórios no estado e tem agora o desafio de zerar a espera pelo resultado dos testes, que já chega a 16 mil no estado. Do total de casos de pessoas que já morreram, 26 testaram positivo, 119 deram negativo para coronavírus. Em 37, não foi possível fazer análise por falta de material, coleta incorreta ou danificada no transporte. Em 19 casos, houve dúvida na análise e os testes estão sendo refeitos. Nós estamos trabalhando aí com a expectativa de um pouco menos de 20%. Tem 19 amostras ainda em fase final de análise, então eu não acredito que a gente tenha uma modificação muito importante a respeito dessa positividade. Com o Instituto Butantan à frente dessa força-tarefa, o governo espera tirar da espera 16 mil análises. Laboratórios públicos e privados estão sendo credenciados, mas ainda há um gargalo da falta de reagentes, material importado.
A Organização Mundial de Saúde é enfática ao defender o isolamento social como medida emergencial para conter a pandemia do novo coronavírus. Mas, apesar da maioria ter conhecimento da regra, fique em casa, muitos ainda se arriscam pelas ruas. É perceptível, Michele, a impressão que se tem é que a população tem relaxado um pouco os cuidados e que as ruas da capital estão mais cheias de gente e de carros circulando. Veja na reportagem de Guilherme Camarda. Fundamental para o controle da transmissão da Covid-19, a quarentena instituída por decreto estadual no dia 22 de março não tem sido respeitada 100%. Por isso, a impressão que se tem é que as ruas de São Paulo não estão mais tão vazias como no início da pandemia. Em alguns casos, por não ser possível. Dona Vera precisa sair porque não tem quem faça as compras de casa para ela. A gente tem aquele medo, depois a gente não tem aquele medo. Eu, no caso, eu sou sozinha, crio meus netos. Eu preciso sair, não tenho ninguém que faça para mim. Para o governo estadual, o cumprimento do isolamento já surtiu efeito e ajudou a reduzir a disseminação do novo coronavírus. Para manter a população em casa, o governador de São Paulo, João Dória, chegou a cogitar o lockdown, que é a restrição de circulação com uso policial. Se nós continuarmos ainda vendo em ruas, vendo em áreas, parques não, porque todos eles já estão fechados, mas em áreas de circulação, pessoas que visivelmente têm mais de 60 anos, elas poderão ser abordadas por policiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no âmbito de todo o Estado, como poderão ser abordados também por agentes da Guarda Civil Metropolitana, recomendando que sigam para suas casas. Mesmo os que saem às ruas relatam que sentem medo. Tá sinistro, não estou sentindo seguro. A gente sai mesmo para fazer alguma coisa que tem que fazer, ir no banco ou alguma coisa assim que a gente é obrigado a fazer, mas tá meio complicado que você não sabe o que está rolando, esse vírus, você não sabe, é um inimigo invisível, né? E a gente fica com receio, preocupado, com medo de todo mundo, na realidade, um com medo do outro. Uns saem porque precisam, outros sem tanta necessidade acabam indo para a rua, mas a verdade é que a divergência do governo federal com o estadual deixa a população cada vez mais confusa. Os embates entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador têm sido frequentes. Enquanto Dória apoiou o isolamento e fechamento do comércio, o presidente chegou a defender que os brasileiros voltassem ao trabalho. E ontem disse que pode determinar a reabertura dos estabelecimentos com uma canetada. A gente percebe que parece que é um conflito político mais entre o governo do estado, as prefeituras e o governo federal. Então esse tipo de comunicação, esse vai e volta, é para ir, é para ficar, deixa as pessoas confusas. Quem está diariamente na rua percebe o aumento do movimento. O fato é que o novo coronavírus afeta a todos. Nunca vi uma situação aqui em São Paulo desse jeito, que a gente não pode nem entrar numa loja, a gente não pode ter convívio aqui no centro. E eu choro para aquelas vítimas que se foram dessa doença, que vem aqui popular toda a cidade de São Paulo, que eu adoro São Paulo. E a Prefeitura de São Paulo recebeu mais de 6.800 denúncias sobre estabelecimentos comerciais não essenciais que estão abertos desrespeitando o decreto de quarentena. As reclamações foram registradas entre os dias 20 e 30 de março pela Central 156 e também pelo portal da Prefeitura SP 156. E desde o dia 20 de março, o prefeito Bruno Covas determinou o fechamento de lojas, shoppings, salões de festas e casas noturnas. Restaurantes podem funcionar apenas fazendo entrega das refeições. É importante lembrar que, além das denúncias pelo telefone e site, fiscais da prefeitura têm percorrido as ruas da cidade e os estabelecimentos que descumprirem o decreto municipal estão sujeitos à interdição das atividades e ainda a multa que pode chegar a R$10 mil. A Organização Mundial da Saúde reafirmou hoje que mantém as recomendações sobre o uso de máscaras para profissionais da saúde ou pessoas que têm contato direto com o infectado, mas que estuda estratégias sobre o uso comunitário da máscara para diminuir o número de infecções pelo novo coronavírus. Sem máscaras disponíveis no mercado, nem mesmo para profissionais da saúde, uma alternativa para quem precisa sair nessa época são feitas em casa.
mas é preciso saber usar corretamente. Veja na reportagem de Sabrina Pires. Na internet, muitas dicas e tutoriais de como fazer a sua própria máscara. Tem desde passo a passo para os mais prendados costurarem. Você vai cortar um tecido no tamanho de 20 centímetros por 20 centímetros. E aqui, filtro de café cortado. Há possibilidades simples, como panos de cozinha e elásticos de cabelo. Olha que simples, coloca um de um lado, outro do outro, tá? Depois a gente dobra o paninho, abre aqui no meio para prender, coloca essa parte aqui dentro e a máscara está pronta. As máscaras eram recomendadas somente para pessoas com sintomas e profissionais de saúde. Agora, elas devem ser usadas por toda a população, segundo o próprio ministro. As máscaras de pano teve muito questionamento, a gente já colocou, está no site do Ministério, o pano, o tecido, existe o TNT, que é o tecido não tecido, que pode ser usado por qualquer pessoa, e existe a máscara de tecido de pano, que é barreira mecânica, que a gente fala duplada, duas faces. A diferença é que ela tem que ser lavada pelo próprio indivíduo, então tem ali a orientação de como que se lava, como é que se faz isso, para que se possa manter cada um com o seu autocuidado. Não existe protocolo para usar a máscara de pano, mas existe uma sugestão, porque afinal de contas não adianta ter a máscara e usar de forma incorreta. Então como é que faz? Primeiro você vai higienizar sua mão, lavar com água e sabão ou vai usar álcool 70%. Isso eu acabei de fazer, então minha mão está bem limpa. E aí você vai pegar a sua máscara de pano e trazer próximo do rosto. Tem que cobrir a boca e o nariz, de preferência pegando pelas hastes. E aí você coloca aqui na orelha e se protege. A partir desse momento, não pode mais tocar a máscara, porque você pode estar com as mãos contaminadas. Agora, na hora de tirar de novo pelas hastes, e aí você vai colocar num espaço, vai levar para casa para lavar na sua casa e para continuar se protegendo, usar uma segunda máscara, que você tem aqui de reserva, que é o caso da minha. Se a sua máscara for descartável, depois de 2 horas de uso, aí ela tem que ir para o lixo. Elas não evitam 100% o risco de transmissão ou de adquirirmos os vírus respiratórios ou o coronavírus. Elas diminuem o risco de entrarmos em contato com esses vírus. Mesmo quem não apresenta sintoma, tem recomendação do uso da máscara, porque pode transmitir o vírus sem saber. Se dirigem para locais fechados, onde pode haver algum grau de aglomeração, como farmácias, supermercados ou no transporte público. A principal medida para evitar a transmissão é a lavagem de mãos sempre e o distanciamento social. A ideia é que conversões alternativas, como a de pano, máscaras profissionais que estão em falta no mercado, fiquem para médicos e enfermeiros. E agora nós vamos à primeira entrevista do dia. Recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde o médico pneumologista Nelson Morrone Júnior, dos hospitais São Cristóvão e Ipiranga. E com ele vamos falar sobre a disponibilidade de ventiladores mecânicos, pulmonares, equipamento essencial para a manutenção da vida dos infectados pela Covid-19. Mas antes, aproveitar a deixa da matéria, dessa questão das máscaras, tão polêmica no primeiro momento, não deve usar máscara porque é mais fácil de você contaminar, agora tem essa tendência de que a maioria deve usar máscara. Qual o seu posicionamento, doutor? Então, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Conversando sobre uma situação tão triste. Mas quanto às máscaras, nós temos vários tipos de máscaras. Então, nós temos a máscara N95, que é para o profissional que está em atendimento com o paciente doente, tá certo? Tem a máscara cirúrgica, que vai defender também. E o que está sendo mais falado agora é o uso dessas máscaras, seja de pano, seja de farmácia, que na realidade o grande objetivo dessa máscara, existem pessoas que são assintomáticos que são contaminantes. Então ele usando a máscara, o vírus passa por gotículas, seja da fala, da tosse, de espirro, e com a máscara, essa máscara diminuiria a disseminação. Outro objetivo do uso dessas máscaras,
a gente está pedindo para todo mundo evitar colocar as mãos na boca, no nariz, nos olhos. Quando a gente está usando a máscara, a tendência é colocar muito menos as mãos na face. Então eu acho que deve ter seu papel para evitar a transmissão dessa doença. Doutor, o ventilador pulmonar é um equipamento essencial para a manutenção da vida em momentos críticos, né? Como que tem sido a utilização desse mecanismo nesses tempos de Covid-19? Então, essa pandemia é causada por um vírus. Não há tratamento específico para o vírus, não há vacina para o vírus. Então, hoje, a grande arma que a gente tem, que a população tem, é não ficar doente. Apesar disto, a gente vai ter, das pessoas que adoecem, nos outros países tem sido visto que 81% vai ter casos leves, 14% vão ter casos moderados e 5% vão ter casos graves. Esses pacientes com casos graves não conseguem ventilar, não conseguem oxigenar o seu próprio sangue. Então eles são intubados, o que é intubar? E vão ser colocados num respirador. É uma máquina que vai tentar oxigenar o sangue da pessoa para manter a vida deles. Quando a pessoa é entubada, ela já fica inconsciente a partir desse momento. Né? Porque é muito difícil, se faz uma sedação e deixa inconsciente, porque não dá para ficar no respirador consciente. É bom a gente destacar as palavras do doutor, porque primeiro ponto, não ficar doente. Então, para não ficar doente, não sair de casa, não é porque tem máscara que deva sair de casa, a não ser que você realmente precise. E aí, uma outra questão que vem temos ventiladores mecânicos o suficiente para aguentar, ou pelo menos a expectativa é de um número muito grande de pacientes graves? Então, São Paulo é um estado que tem um número de UTIs parecido com os países de primeiro mundo. O grande problema é que esses leitos estão ocupados, não estão ociosos. E essa doença é uma expectativa que várias pessoas adoeçam no mesmo momento. Então vai haver uma necessidade grande desses respiradores. O que eu acho que também precisa ficar bem claro é que esses respiradores não funcionam com uma teclinha on-off e acabou. Precisa do profissional. Precisa de profissional. E o profissional que vai operar esse cuidador, ou o médico ou o fisioterapeuta, são pessoas altamente especializadas. Então não dá para a gente imaginar que um médico que não tenha contato com o respirador vai conseguir do dia para a noite mexer no ventilador. Não dá para imaginar que um ortopedista, um dermatologista, um oftalmologista vá conseguir manusear aquele ventilador. Ou até mesmo fisioterapeutas. Os fisioterapeutas também têm os fisioterapeutas especializados em terapia intensiva. Agora, na medida que há uma necessidade maior, tem que ter a necessidade do profissional que saiba mexer, porque senão não adianta nada ter a máquina e não ter quem operar. Você acha que dá tempo ainda de preparar parte desses profissionais ou está muito em cima? Olha, eu não sou tão otimista, porque para você preparar um intensivista, um fisioterapeuta, você leva a faculdade, a residência, tudo. Não é do dia para a noite que você consegue treinar. Existem respiradores mais simples, que a gente vê no transporte de paciente em ambulância, os que vão fazer a cirurgia que fica pré-anestésico. Mas desses pacientes graves, tem várias parametrizações que precisam ser realizadas. E é uma coisa dinâmica. Um dia você faz a ventilação de um jeito, outro dia do outro jeito. Um dia o respirador entra totalmente, outro dia o paciente entra com a respiração e o ventilador só entra se o paciente falhar. Então são coisas que não é simplesmente pôr um aparelho, ligar e falar, tá tudo bem. On, off, vai ventilando. Não se precisa do profissional com experiência para mexer com um paciente grave. Porque pessoas que têm asma, bronquite também se utilizam desses aparelhos quando estão numa fase crítica, doutor? Não, os asmáticos quando estão em crise grave, né? E os DPOCs, os bronquíticos que você falou, normalmente numa parte mais grave. Mas não é que todo asmático vai precisar de um ventilador um dia. Sim. Hoje em dia, a asma, o tratamento que a gente chama de controle, de base,
O asmático tem vida absolutamente normal. Ô, né? doutor, é caro um ventilador? E aqui no Brasil não tem empresas que produzam isso? Porque a gente fala tanto do ventilador e agora parece que o Brasil, o governo está comprando da China ventilador. A gente não tem aqui no Brasil empresas que façam? É um equipamento super, super rebuscado? Como que Tem ventiladores e ventiladores. Tem ventiladores que custam 30, 40, 50 mil reais. O grande problema não é o Brasil. O mundo inteiro se adaptou a comprar o barato. Que é da China. Que é da China. Então, os produtos da China vencem os outros pelo preço. E agora o mundo inteiro, os insumos médicos, é o ventilador, é o EPI, tudo vem da China, porque o preço, e que acabaram com a indústria daqui. Nacional. Coisa assim. Tem que mudar isso, hein? Isso é uma coisa que tem que mudar. A propósito, tem até informações sobre o aumento de preço de $8 mil para $25 mil e tudo mais. Uma outra questão também que entra em pauta, doutor, o senhor falava, né, da falta de aparelhos, talvez a falta de gente, principalmente se alguns médicos ou profissionais de saúde forem adoecendo também na medida que combatem a Covid. O senhor não acha que o Ministério demorou um pouquinho para fazer o pedido desses equipamentos? Por exemplo, se a gente vai entrar agora, ainda não chegamos no pico da doença e esses equipamentos ainda estão para chegar, talvez não faltou, talvez uma habilidade para antecipar essa compra, antecipar o problema, anteciper esse problema? Essa doença, se a gente tem alguns que acham que na China começou em novembro, mas a maioria acredita que foi em dezembro. Nós temos 4 meses de doença e começou na China. A China parou. Então, quem há 6 meses atrás podia prever que ia acontecer essa coisa que está acontecendo aqui? Eu não sou defensor, não tenho carta para defender ninguém, mas o que o ministro da Saúde tem falado é isso, que o problema é muito recente e muito rápido. E uma doença nova também. E muito rápido. Como que você vai comprar milhares de aparelhos, milhões de máscaras? E às vezes não tem, a doença não chega. E sem saber que isso ia evoluir assim, né? Isso aí só acontece comigo. Porque eu já era final de fevereiro, já estava aqui na redação falando, pessoal, se cuidem. Já comprei álcool gel, deixei o pessoal passar e todo mundo dando risada de mim. Isso em fevereiro, porque eu falei, essa coisa vai chegar. E o pessoal falando que não, e eu já falando para o pessoal usar máscara. Por quê? Porque é uma coisa, se está na China, está começando a alastrar no mundo, uma hora vai chegar aqui. Doutor, esse isolamento que a gente está fazendo agora e que a gente tem visto menos pessoas nas ruas, ele é fundamental para que não haja aquele pico, ou aquele pico o senhor acha que vai acontecer de qualquer jeito? A gente está aprendendo com essa doença, tá certo? Então, o que mostra a experiência? Teve alguns países que subestimaram a doença. A Itália, a Espanha, a Inglaterra, os Estados Unidos. Olha, os Estados Unidos, Nova York, olha o que está acontecendo nesses países. Os países que ficaram mais preocupados, que fizeram isolamento, tiveram também índices altos, mas o que eles chamam de platô da doença foi mais rápido. Então, pode ser que amanhã alguém fale, esse isolamento foi inútil. Pode ser, mas a gente está aprendendo com o tempo. Na prática. Essa doença tem 4 meses. Então, quem diria que um negócio que tenha 12 mil quilômetros de distância, em 4 meses estaria aqui em São Paulo? Que todo mundo imaginava, é problema de chinês, não vai chegar aqui. É problema do chinês, não vai chegar aqui. Chegou. Eu achava que era problema O doutor falava, né, 80% das pessoas devem ter sintomas leves, 14% talvez uma internação, e desses 5% vão para uma UTI graves. Para até que o telespectador entenda um pouquinho, o que é o ventilador mecânico, no sentido, como ele funciona? É de empurrar o oxigênio para o pulmão? Essa seria a maneira mais... Não, ele vai simular a nossa respiração. Perfeito. Então é um aparelho que vai fazer a função que o pulmão faria. Ele vai oxigenar o sangue e com isso todos os tecidos do corpo, vai permitir que o pulmão... Boa noite, pessoal. E por isso, e dessa maneira, quem está em estado grave, que se não tiver acesso a esse aparelho, aí dificilmente vai ter... Por enquanto, aqui nos hospitais que eu trabalho, por enquanto, não está tendo essa superlotação, tem sido feita uma hierarquização da saúde, por enquanto tem dado certo. Mas qual é o grande problema que a gente está enfrentando? Esses pacientes internam
e não consegue ter alta rápido. Então, você não consegue rodar os leitos. Fica 14 dias, 20 dias numa Por UTI? exemplo, o paciente que fica entubado, que fica no respirador, que o Celso está falando, em média eles estão ficando 21 dias entubados, ocupando o leito de UTI 21 dias. Os pacientes que não são graves estão ficando em média 14 dias, e aí a gente tem o problema dos testes. Porque é muito fácil, se a gente tivesse o teste na hora, o paciente melhorou, está bem clinicamente, está com teste negativo, poderia dar alta. Lá no Hospital Ipiranga, a gente está com um paciente que já, teoricamente, ainda está um pouco mais grave, mas ele mora num abrigo com 15 outros velhinhos. Nossa. Quem tem coragem de dar altas assim, antes de ter a certeza que não vai estar contaminando outras pessoas? Você que está em casa pode participar desse debate, dessa conversa com o Dr. Nelson Morrone Júnior, que é médico pneumologista nos hospitais São Cristóvão e Ipiranga. Pode mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp 11 99479 1633. Já tem pergunta. Pessoal, aqui é o Vulmar, de Santo André. Queria saber do plantão da saúde aí, com o doutor aí, se eu peguei o coronavírus uma vez, se eu melhoro, eu fico imune à doença, ou eu tenho risco de pegar novamente? Falou, pessoal, obrigado. O que eu falei é uma doença muito recente. A experiência chinesa, que tá coisa, parece que quem pegou uma vez tem ficado imune. Não tem, mas isso não há uma certeza, porque não tem um segmento mais do que 4 meses, tá certo? De doença. Tá. Doutor, uma outra questão é mais relacionada ao tratamento das pessoas que estão em estado grave. A gente tem notado que quem acaba falecendo são relatos de familiares que ficaram... A doença progrediu muito rapidamente. E tem feito, além do pulmão, tem se notado também que a falência renal muito rápida. O senhor entende que essa falência renal muito rápida ela é decorrência da doença? Talvez seja também um ponto de ação do vírus ou é só fruto do tratamento e da gravidade da doença? Como eu já falei, não existe ainda hoje não existe um tratamento específico para o vírus. Muito tem se falado da cloroquina, outras coisas assim. Mas na prática a gente não tem um tratamento específico. Então o que acontece? A gente está tentando tratar as possíveis complicações. Então tem se dado antibiótico, que a gente chama de largo espectro, para tentar impedir uma complicação bacteriana. Tem sido dado o antiviral, que é para pegar as gripes do H1N1. Por quê? Porque clinicamente não dá para ter certeza se esse estado de hoje é por H1N1 ou é pelo coronavírus. Pela falta de testes, né? Então, agora a vacinação que a gente viu na reportagem agora há pouco, pode ser que daqui 15, 20 dias eu tenha a seguinte interpretação: o paciente foi vacinado, não é H1N1. Mas o que acontece com esses pacientes que evoluem mal? Eles vão tendo uma falência múltipla de órgãos. E quanto mais órgãos acometidos, pior o prognóstico do paciente. Bom, tem mais pergunta do telespectador para o doutor Nelson Morrone Júnior. Vamos lá. Olá, Michele, muito boa noite. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, doutor. Eu sou o Nelson, sou de São Paulo, tenho 49 anos. Gostaria de fazer uma pergunta para o doutor sobre o que pode acontecer com uma pessoa que tem 49 anos, portadora de enfisema pulmonar, caso seja infectado. Quais são os riscos de agravamento? Uma boa noite e obrigado. Essa doença ela tem acometido as pessoas que estão chamadas de grupo de risco. Então são as pessoas mais idosas, as pessoas que têm doença crônica. O seu enfisema é uma dessas doenças crônicas, hipertensão, diabetes. Mas não é toda pessoa que vai ficar doente que vai ficar grave. Então, a maioria são sintomas gripais. Quais são os sintomas dessa doença? Então, principalmente, a pessoa começa a ter tosse, uma tosse que normalmente é uma tosse seca, febre, uma fadiga que pode dar. Tipo, a pessoa toma banho e já fica cansado. Então, pode dar diarreia, pode dar dor de garganta, mas a falta de ar, que a gente chama de dispneia, é um marcador de gravidade. Então, o que tem se orientado? A pessoa que tem uma febre baixa, tem uma tossezinha, não precisa ir para o hospital. A pessoa que está sentindo falta de ar,
Foi tomar um banho, não conseguiu tomar o banho. Foi se vestir, não conseguiu. Essa pessoa tem que ir para o hospital. E aí vai ver os exames, se vai ficar internado ou não. A propósito, a respeito, você falou de sintomas rapidamente. E aí, a gente fala até para as pessoas não se automedicarem. Mas no caso vai ter que fazer uma automedicação, ela pode ir para o hospital. O que ela toma? Para um quadro gripal, normalmente você toma sintomático. Dipirona. Você está com febre, está sentindo mal, toma uma dipirona ou alguma coisa. Você não tem um tratamento específico, tanto do coronavírus, como do adenovírus, do rotavírus, qualquer outro tipo de vírus. O que está acontecendo com esse coronavírus? Ele está adoecendo muita gente, então a transmissibilidade é muito alta, num curto espaço de tempo. Então tem muita gente que fala, que a gente tem ouvido falar, puxa, morre por ano mais gente de tuberculose do que os 3.000 que morreram agora. Morre mais gente de dengue, de coisa. Essas, de acidente de carro, de violência, essas mortes são distribuídas, diluídas no tempo. O que está acontecendo? Agora, você tem muita gente grave num curto espaço de tempo. E aí não há sistema de saúde que aguente, né? Bom, é verdade. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevista com o Dr. Nelson Morrone Júnior, pneumologista nos hospitais São Cristóvão e Ipiranga. E após a polêmica sobre a liberação dos recursos, o governo federal garantiu que o benefício apelidado de Corona Voucher começa a ser pago aos trabalhadores informais sem carteira assinada este mês. Os cadastrados no Bolsa Família serão os primeiros a receber no dia 16 de abril. A medida deve alcançar 54 milhões de brasileiros e vai custar 98 bilhões de reais aos cofres públicos. O repórter Jonas Campos conversou com pessoas que se encaixam no perfil para receber o dinheiro e que foram duramente afetadas pela crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Veja na reportagem. A Tatiane resume bem o sentimento de muitos dos trabalhadores autônomos neste momento. A gente foi pego no susto, né? Ninguém espera passar por esse momento tão rápido. A gente está acostumado a ver tudo na televisão e quando acontece com a gente, é realmente um choque, assim, sentindo uma avalanche. Assim, e agora? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Para onde correr? A Raquel, que é professora de inglês e de dança do ventre, também se reinventa e aposta nas aulas, agora virtuais. Não só eu, como muitos professores, tivemos que aprender a filmar, a falar diante da câmera, coisas que a gente não estava acostumado, né? Mas a gente teve que aprender por conta disso, não tem outra alternativa. Já a Dona Maria, manicure do sertão da Paraíba, que não tem a opção de fazer as unhas das clientes pela internet, foi completamente prejudicada pela crise. Afetou demais, porque as clientes não confiam em sair de casa para vir até nós para fazer unha. E a gente está se virando nos 30. Para quem não tem reserva, principalmente, está sendo mais complicado, mais difícil, né? Todas elas estão aptas a receber o auxílio emergencial do governo federal em tempos de pandemia, que está sendo chamado de Corona Voucher, benefício de R$ 600 mensais, que será oferecido para os autônomos que se encaixem nas seguintes exigências: ser maior de 18 anos de idade, não ter emprego formal, não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial, à exceção do Bolsa Família, e ter renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos. Segundo o IBGE, no Brasil, mais de 41% dos trabalhadores são informais. Os R$600 já vai ajudar muito, porque é um dinheiro que o governo está dando, a gente não tem mais. Eu, particularmente, através das minhas encomendas, não tenho mais esse valor. Então, querendo não, vai ajudar pelo menos nas contas básicas, né? Mas o meu MEI, no caso, que é o pagamento do DAS, já está tudo em dia, estou dentro dos parâmetros para receber e estou aguardando só o dia de disponibilidade, de cadastro certinho para conseguir receber esse auxílio. Pode ajudar com as questões básicas, porque o valor não vai suprir as perdas financeiras que as pessoas estão tendo. Mas, assim, ajuda no básico. O meu Bolsa Família, no caso, é R$ 262. Aí eu vou receber esses 600 e depois volto os 262 normal. Então não vai ter... Espere em Deus que não tenha nenhum problema, né? E ela deve exercer a atividade de microempreendedor individual, que é caracterizado na Lei Complementar 128,
Ou pode ser um contribuinte individual da Previdência Social, pode ser um trabalhador informal, um autônomo ou desempregado, desde que esse informal, autônomo ou desempregado esteja inscrito no cadastro único dos programas sociais do governo, até no último dia 20 de março. Ah, mas e quem não se inscreveu até o dia 20 de março? Bom, daí a pessoa pode se inscrever e fazer uma autodeclaração de renda, e essa declaração, se for falsa, sujeita o infrator a sanções penais e até outras questões fiscais. A medida que visa amenizar o impacto da crise econômica do novo coronavírus na vida dos trabalhadores que não possuem emprego com carteira assinada terá duração de pelo menos 3 meses. Além do benefício de R$ 600 por pessoa para até 2 membros de uma mesma família, mães que sustentam a casa sozinhas e que se enquadram no programa receberão R$ 1.200. A expectativa do governo federal é que o auxílio emergencial, que ganhou o nome de Corona Voucher, alcance 54 milhões de brasileiros a um custo de 98 bilhões de reais. Os pagamentos aos beneficiários serão feitos por saques nas agências de bancos públicos como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, pelos aplicativos bancários e também pelas casas lotéricas e agências dos Correios. Representantes do governo garantem que com a publicação da lei do auxílio emergencial no Diário Oficial da União na noite desta quinta-feira, o benefício começa a ser pago na semana que vem. O pagamento desse benefício vai ser feito pela poupança social digital, ou seja, vai ser criada uma conta automática pelos bancos indicados pelo governo e que não vai precisar nem documento para abrir essa conta, basta os requisitos estarem presentes, o próprio governo vai abrir essa conta. Tá certo. E o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, confirmou que será usado um aplicativo para celulares para identificar os trabalhadores informais que não estão em nenhum cadastro do governo, mas têm direito de receber o auxílio. O calendário para o pagamento vai ser anunciado na segunda-feira, dia 6. Já o aplicativo poderá ser baixado a partir da terça-feira, dia 7. A recomendação é clara para todo mundo. Ficar em casa é a maneira mais eficiente para você evitar a proliferação do vírus. Mas não são apenas nós que sofremos com essa quarentena, Celso. Verdade, Michele. Os cães são os animais mais numerosos nos lares brasileiros e são muitas as dúvidas dos donos que precisam sair de casa para que eles façam as necessidades na rua. Por exemplo, como fazer a higiene correta para que a saúde de todos seja mantida? Veja na reportagem de Jonas Campos. Ficar em casa é a recomendação. E isso vale também para quem tem cachorro, hein? Como é que tá a ferinha dentro de casa? Pior que as crianças. A Cibele e o Eberton quebram um pouco a regra do confinamento, mas por um motivo fisiológico. O Thor só faz as necessidades dele na rua. A gente faz geralmente esses passeios aqui mais tranquilos, geralmente não tem muita gente na rua. Mas tem que sair, porque as necessidades dele ele só faz na rua. Dentro de casa é muito difícil. Geralmente a gente sai com ele de 2 a 3 vezes no dia. A gente sai de manhã, à tarde e a gente finaliza à noite. Agora, com esse tempo da pandemia, a gente só sai de manhã. Para os cachorros que de fato precisam sair de casa em algum momento do dia, o passeio rápido, objetivo, sem contato com outras pessoas e animais, é a regra. Para aqueles que podem permanecer no lar, melhor. A Renata e o Thiago, comportamentalistas caninos, dão boas dicas para lidar com os dogs dentro de casa durante a quarentena. Dá para você fazer esses treinos passivos de trabalhar a calma do cachorro antes de ir para a rua. Dá para você trabalhar com ele as passagens de porta. Então põe a guia no cachorro dentro de casa, trabalhe as passagens de porta. Então eu vou passar por uma porta, eu faço o cachorro sentar primeiro, passo pela porta, convido ele a vir. Tudo isso eu estou trabalhando a minha relação de liderança com aquele cachorro. Muitos deles ainda dependem da tradicional hora do passeio, principalmente para fazerem as necessidades. Os donos dão um jeitinho de dar essa volta sem abusar no período de quarentena. A notícia boa é que os cachorros não podem contrair o novo coronavírus e não são transmissores da doença. A ruim é que eles podem ser transportadores do vírus. Com relação aos cães serem portadores e transmissores do coronavírus, somente se o paciente, se o cachorro tiver contato com o paciente com vírus, né? Ou numa superfície contaminada, por exemplo.
ainda não tem estudos, quanto tempo permanece na pelagem dos cães ou na pata, por exemplo. Mas calma, não há motivo para pânico ou para qualquer medida drástica em relação ao seu melhor amigo ou amiga, hein? Os cães, no contexto do novo coronavírus, são como superfícies que podem abrigar o vírus temporariamente e que precisam apenas ser higienizadas. O veterinário Eric Elbert explica que, com pequenas ações, utilizando água e sabão, já é possível fazer uma limpeza correta, como essa no Thora após o passeio. Além dos cachorros não serem transmissores diretos, ainda não há registros de contaminação indireta da Covid-19 de um cão para um dono, por exemplo. O álcool em gel em cães ou em gatos está contraindicado, né? Porque ele tem algumas substâncias que podem ser tóxicas caso seja ingerido. Então a gente pede para não utilizar somente água e sabão neutro ou um shampoo, de preferência, que o proprietário acaba tendo em casa, para dar banho nos animais. O momento, portanto, é sim de cuidados redobrados, mas também de oportunidade para estreitar relações de maneira saudável e equilibrada com seu animal de estimação, para evitar, por exemplo, problemas futuros como a ansiedade de separação nos cães. Prestem atenção se você está o dia inteiro com o seu cachorro e se aquele cachorro está te seguindo aonde você vai. Porque se isso está acontecendo, possivelmente lá na frente, você vai ter um problema quando você criar uma distância maior com esse cachorro quando você for trabalhar. A única diferença que mudou para o seu cão é que você está em casa. Então, assim, se você continuar mantendo a rotina, no dia que voltar ao normal as coisas, você simplesmente vai sair para trabalhar e seu cachorro, nada mudou para ele. E se não tem nenhuma rotina, você sempre precisou de um serviço terceirizado, de escola, profissional, alguma coisa, agora é a hora de botar a mão na massa e fazer acontecer com o seu próprio cachorro. Tem inúmeros conteúdos na internet com trabalho massa de se fazer com os cães, então agora chegou o momento de pedir ajuda, procurar um profissional à distância ou simplesmente pegar e botar para fazer a mão na massa para fazer acontecer. Olha, nós pedimos desculpas para o nosso telespectador, mas o diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas, que falaria conosco por Skype sobre a dinâmica dos testes da Covid-19, teve uma urgência e nos dará uma entrevista numa outra oportunidade. Tá certo? Celso, pergunta para o doutor Nelson. Aliás, até em cima dessa matéria que nós vimos aí a respeito dos cães, então as pessoas sempre... A orientação é, fique em casa, mas você tem que sair com o animal. Então... Não temos nenhum caso de transmissão animal, mas temos que tomar cuidado, né, doutor? O coronavírus é um vírus que começou nos animais, mas esse tipo, o novo coronavírus, não está atacando os animais. Eu só queria falar uma coisa dessa... Todo mundo está reclamando desse isolamento, que o isolamento é ruim. Vocês não imaginam como é difícil o paciente que não está tão grave, que fica internado no hospital. Esse paciente fica num leito... completamente isolado, o único contato que ele tem com pessoas são com profissionais da saúde, que quando entram no quarto dele, vem todo paramentado, queira ou não queira, é uma agressão para a pessoa. Ele passa o dia inteiro olhando para o teto, com medo da doença, com medo do sintoma, com medo de tomar uma picada. Não pode levar celular? Então, mas mesmo assim ele está sozinho. Então ele está como se fosse preso numa solitária. Então quem reclama do isolamento, que não pode sair, imagine se você ficar doente e tiver que ficar num hospital isolado. Nossa. O seu isolamento vai ser muito maior e já tem uma preocupação nossa é com o estado psicológico dessas pessoas que ficam totalmente isoladas, querendo ir embora. Eu não aguento mais, eu não vejo ninguém. Todo mundo que entra mascarado aqui, entra com luva, ninguém eu vou tomar banho, como que faz? Então, esse isolamento, hoje em dia, é a única arma que nós temos contra essa doença é não adoecer. Pode ser que amanhã alguém descubra alguma coisa que fala é uma vacina, mas hoje é não adoecer. Por isso que é um sacrifício para a população, é um sacrifício para a economia, é um sacrifício... Mas se não for isso, vamos olhar o exemplo de países que subestimaram essa doença. Não pode subestimar de jeito nenhum. Então... E eu falei isso, imagina ficar no hospital 14 dias, pelo menos, isolada, sem contato com ninguém. Eu comentei isso em casa, porque se acontece de você pegar a doença, então é muito melhor também você ficar em casa, num quartinho fechado, isolado, do que você também ficar no hospital, se for o caso. Você está na sua casa, né? Bom, tem pergunta de WhatsApp do telespectador. Gilson Barreira de Arruda, eu gostaria de saber se filtro de passar café
vale como máscara. Afinal, acho que vem 40 unidades lá dentro e sai baratinho. Ela serve como máscara ou não? Não há nenhum trabalho científico mostrando que serve como máscara o filtro de café. Eu falei, essas máscaras que o pessoal está fazendo em casa, são dois objetivos. É impedir a transmissão, impedir a proliferação e evitar que as pessoas coloquem a mão na boca, no nariz, nos olhos. É uma grande coisa. O prefeito Bruno Covas falou com exclusividade ao Plantão da Saúde e ao Jornal da Gazeta. Segundo o prefeito, os rumores sobre subnotificação da doença não passam de fake news. Primeiro, é importante esclarecer que a Secretaria Municipal de Saúde nunca recomendou que fosse feita a subnotificação ou que fosse escondida a realidade. Isso é fake news, não corresponde à realidade, e isso nunca foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde. A gente também não pode ser, da mesma forma, condenado em mandar todo mundo dizer que é coronavírus sem o teste estar feito. O velório é feito, o enterro é feito. Agora, os testes, a gente tem 16 mil testes parados no Instituto Adolfo Lutz, e que agora o Estado colocou o Instituto Butantan para poder correr com esses testes. Esses testes estão represados, os resultados deles, não só de pessoas que estão com casos suspeitos, mas também dessas pessoas que faleceram e que você tem insuficiência respiratória, mas não sabe dizer exatamente se é coronavírus. E agora o Estado, junto com o apoio do Instituto Butantan, hoje mesmo já notificou que algum desses casos não corresponde ao coronavírus, outros casos sim correspondem ao coronavírus. Esses números estão sendo lançados no sistema para poder incorporar os números oficiais. Então, a questão de subnotificação é muito mais por uma questão de atraso dos exames ficarem prontos, e agora o Estado reforçou isso com o Instituto Butantan e com outros laboratórios privados para poder dar agilidade e a gente saber esses números o mais rápido possível. E você confere essa entrevista completa logo mais no Jornal da Gazeta. Vamos falar agora do impacto do novo coronavírus no mundo do esporte com o nosso Giro de Notícias. Após o presidente da Federação Italiana de Futebol colocar a retomada do campeonato como prioridade, mais dirigentes falam na volta das competições. O presidente da União das Associações Europeias de Futebol, Alexander Deferin, destacou a importância de concluir a Liga dos Campeões da Europa e a Liga Euro, mesmo que as partidas sejam realizadas com portões fechados. O mandatário da UEFA estabeleceu ainda um prazo entre o final de julho e o começo de agosto para a realização das finais das duas competições. Mas tudo vai depender da evolução da doença no continente. Sim, sem dúvida. E seguindo a mesma linha, o presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, Alejandro Domingues, indicou em entrevista à agência Reuters que retomar os jogos da Copa Libertadores e Sul-Americana sem a presença de público nos estádios pode ser a solução para acelerar o retorno desses campeonatos. A Conmebol determinou a suspensão dos torneios do continente até o próximo dia 5 de maio, mas a data deve ser reavaliada nos próximos dias. Já a Federação Internacional de Futebol divulgou nesta sexta um documento propondo medidas para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. A FIFA propôs a extensão automática de todos os contratos encerrados no dia 30 de junho até o final das competições ainda em curso. O mesmo vale para os vínculos com início no dia 1º de julho, que seriam postergados até o começo da próxima temporada. Em relação ao pagamento de salários de técnicos e jogadores, a entidade orienta que se dê preferência aos acordos entre as partes. Decisões unilaterais devem ser baseadas nas legislações de cada país. E as janelas de transferência serão estendidas por até 4 meses e todos os jogadores que perderem o emprego durante a crise poderão assinar imediatamente com outra equipe, mesmo fora do prazo de negociação entre os times. Celso. Com o adiamento dos Jogos Olímpicos para 2021, a Vila Olímpica pode ser utilizada no combate à pandemia do novo coronavírus no Japão.
De acordo com a agência de notícias Associated Press, a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, analisa a possibilidade de transformar o conjunto de 5.600 apartamentos num hospital para receber pacientes infectados pela Covid-19. A ideia surgiu com o crescimento do número de casos da doença no país, que superou a marca dos 3.300 infectados, com 74 mortes confirmadas até o momento. E o atacante Neymar, mais uma grande estrela do mundo do esporte, vai fazer uma contribuição milionária para ajudar no combate ao novo coronavírus. Segundo notícia veiculada pelo SBT, o jogador do Paris Saint-Germain, é o SBT mesmo? O SBT, o jogador do Paris Saint-Germain, destinou 5 milhões de reais ao Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e para um fundo criado pelo apresentador Luciano Huck. A doação teria sido feita de forma anônima, mas foi vazada hoje pela apresentadora Cris Flores. Ah, Cris Flores descobriu. Isso aí. Dr. Nelson Morrone Júnior, pneumologista nos hospitais São Cristóvão e Ipiranga, muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui no programa. Foi muito esclarecedora, recorde de participações aqui dos telespectadores, viu? Eu que agradeço, espero voltar para dar boas notícias, que, se Deus quiser, isso cabe rapidamente e com poucas ou nenhuma morte. E o melhor remédio, por enquanto, é fique em casa. Obrigada, doutor. Um abraço para você que está em casa. Um bom final de semana. Fique em casa quietinho e a gente volta a se ver domingo no Mesa Redonda, ao vivo, das 9 às 10h30 e segunda-feira aqui no Plantão da Saúde. Até segunda-feira com mais um Plantão da Saúde. Tchau. Até lá, bom final de semana. Boa noite.